Queridos irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja e queremos que esse assunto seja assim bem mastigado, porque ele nos ajuda a compreender melhor o que acontece ao nosso redor, né? Por que nós temos pessoas que estão na igreja e de repente não estão mais, né? Participam por um tempo, saem, às vezes saem e voltam, às vezes saem irremediavelmente. Como explicar isto? Então, a compreensão da igreja nos ajuda neste aspecto. A, a Confissão de Fé de Westminster, ela trabalha este assunto e nós já vimos que precisamos compreender a igreja como igreja visível e igreja invisível. Sendo que é importante que a gente perceba que não estamos dizendo aqui que existem duas igrejas, mas estamos dizendo aqui que existem dois aspectos da igreja, tá? Não são duas igrejas. A igreja é una, né? É o corpo de Cristo, é um corpo só, ele não tem dois corpos, né? É um corpo. Agora, existem alguns aspectos desta igreja que a gente precisa compreender bem. E aí, então, à medida que os teólogos foram estudando mais profundamente as Escrituras, pensando sobre a igreja, principalmente depois da Reforma Protestante, chegou-se a essa conclusão, né, que a igreja ela é una, mas ela tem dois aspectos. E também há dois chamados nessa igreja, né? O chamado não está aqui dentro do assunto, mas existe um chamado geral, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? O chamado que é feito a todas as pessoas, né? Todos que vos achais cansados e sobrecarregados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então esse chamado é um chamado geral, né? Esse chamado geral, ele é perfeitamente resistível. As pessoas ouvem, entra pelo um ouvido muitas vezes, depois sai pelo outro, como se diz, e tudo continua a mesmíssima coisa, né? Mas existe também o chamado especial, o chamado direto de Deus, o chamado vindo do Espírito, que vem, que dá vida, que regenera, né? Então esse chamado, ele é irresistível, né? E nós vamos dar uma olhada aqui na Bíblia hoje sobre dois exemplos bíblicos onde nós podemos encontrar esta questão dessas duas igrejas, a visível e a invisível, para que esse assunto fique bem claro na nossa mente, ok? Então você vai comigo, porque eu não coloquei esse texto aqui para a gente ver, você tem que ir comigo na Escritura. E vamos para a primeira carta de João, capítulo 2. É uma das cartas bem lidas pelos cristãos, né? Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Uma das características desta carta de João é que ela trabalha muito a duas posições contrárias, né? Ou você é cristão ou você não é. Ou você é luz ou você é trevas, né? Ou você ama ou você odeia, né? E trabalha neste aspecto. Não sei se alguém poderia ligar esse ventiladorzinho aqui do lado. Se conseguisse, eu ia ficar muito feliz. Então, tem um aqui bem juntinho de mim, agora é que eu não consegui ligá-lo. Porque esse menino aqui, ele trabalha bem, mas ele produz uma temperatura razoável. Então, 1 João capítulo 2, observem. Eu vou ler aqui e os irmãos cooperam. Esconderam a parte que liga dele, eu também procurei. Eu estou até mais satisfeito agora, que eu já pensei que eu era, mas não. Ela é mais inteligente que eu, claro, que encontrou o botão de ligar, né? Muito bem. Então vamos ver aqui. Observem essa leitura do ponto de vista de igreja visível e igreja
invisível, tá? Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele, Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Observe que aqui, João já está falando entre igreja visível e igreja invisível. Porque ele está dizendo, alguém que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, esse faz parte da igreja visível, né? Mas aquele que o conhece, guarda os seus mandamentos, esse faz parte da igreja invisível. E visível também, né? Das duas, dos dois aspectos. Então vamos adiante. Verso 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Cristo, de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também tem que andar como ele andou. Então o cara que diz que permanece nele, mas anda igual ao mundo, ele faz parte, se fizer parte de uma igreja, ele está só no rol, né? Aí, deixa eu ver assim, prosseguindo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está onde? Nas trevas. Então observe que, mais uma vez, ele está falando sobre, não, você não pode fazer parte do corpo de Cristo se você odeia, né? Isso é incompatível. Quem ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, quer dizer, o que João está escrevendo isso para uma igreja? Então ele está dizendo que nesta igreja há pessoas que pensam que está salvo, mas não está. Ele está na membresia da igreja. Mas por quê? Porque seu coração odeia, seu coração não consegue transmitir o amor de Deus em ações e palavras. Aí, verso 12. Filhinhos, escrevo a vocês que seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Depois, pais, escrevo a vocês que vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. E aí ele continua aí, mas a partir do verso 15. Não, desculpem, a partir do verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Quem saiu do nosso meio? Os anticristos. Ora, saiu do nosso meio, então eles estavam aonde? Na igreja. Então em que igreja eles estavam? Na visível. Não é? Então você percebe que a Bíblia vai mostrando que há uma diferença entre um tipo de igreja e outro, um aspecto e outro. Eles não eram dos nossos, porque se eles tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não é dos nossos, mas estava no meio. Então, fica claro que é perfeitamente bíblico a ideia igreja visível e igreja invisível. Talvez o nome igreja visível e invisível não esteja no texto, mas a ideia está, não é? Então é bíblica esse conceito, é bíblico este conceito. E por que eu faço questão de ler na Bíblia com os irmãos? Para que os irmãos vejam que o assunto ou a ideia está nas Escrituras. Muito bem. Agora o outro texto que também nos mostra isso é Mateus 7, 15 a 21.
Mateus 7, 15 a 21. O texto nos diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observem que pessoas dizendo que é de Cristo, elas estão dizendo que fazem parte da igreja, porém não obedecem, né? Então está a distinção. Muitos naquele dia vão me dizer, no dia da volta de Cristo: Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ora, fala em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, faz as coisas em nome de Jesus. Então, onde está esse grupo? Visivelmente chamaríamos de igreja. Mas Jesus diz: não conheço vocês, mas eles estão no meio. Então a ideia, a igreja visível e igreja invisível, parte desta compreensão das Escrituras. Agora eu quero mostrar para vocês que esse círculo aí vai representar todos os seres humanos. Então observe, nós temos a criação, tudo perfeito, até o capítulo 3 de Gênesis, onde entra a queda. Quando a queda entra, então todos os homens agora estão na categoria de condenados. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, todos estão debaixo da condenação eterna, ok? Aí o que é que acontece com a igreja? As palavras que aparecem ali não estão exatamente em português, mas vocês vão facilmente compreender. Toda a humanidade caída. Aí o que o Senhor faz? Elege a sua igreja visível. E aqui não entra a discussão se ele elegeu antes da queda ou depois da queda, tá? Isso é outro assunto. Então, invisível, igreja. E dentro dessa igreja invisível tem a parte que é visível. Por que essa parte da igreja é invisível aí? Porque elas são os eleitos que foram desde o início, os que são agora e os que ainda serão. E a igreja visível, ela é composta dos eleitos que estão agora, sim, mas também daqueles que professam a fé e de todos os seus filhos. Pequenos, logicamente. E dentro da igreja visível tem uma partezinha aí que está fora da igreja invisível. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não é? São pessoas que estão compondo uma igreja visível, instituição, e que não fazem parte dos eleitos. Eu acho que fica mais claro da gente dar uma olhada assim no desenho, né, no esquema. Então a igreja visível ela é composta de todos os que professam a fé e também seus filhos. Agora a gente precisa ver como isso encaixa bem nas Escrituras. Aí agora a gente vai passar a tratar disso, né? Aí é mais uma forma de mostrar igreja invisível, tem uma parte da igreja visível e uma parte da igreja visível não faz parte da igreja invisível.
Aí nós entramos agora no CMW, que é Catecismo Maior de Westminster. Agora vocês vão ficar tão afiados que quando vão passar um para o outro, vocês vão falar CMW. Cuidado para não dizer o nome daquele carro. A pergunta 61. Eu não sei se a igreja concorda que a gente só receba membros depois de ele decorar todas as perguntas e respostas do catecismo. Mas vamos ver. Pergunta 61. Serão salvos todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja? Esta igreja aqui estuda tanto a palavra que eu sei que ela já sabe a resposta. Qual é a resposta? Não. Então, olha o que diz o catecismo, a resposta dele. Nem todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos. Combina com tudo que a gente viu até agora. Mas unicamente serão salvos aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Agora vocês compreendem tudo. Perfeito? Muito bem. Olha esse versículo. Vocês podem ler juntos para fortalecer as pregas vocais? Então vamos lá, o que é que diz? Observe que Paulo está falando no capítulo 9 sobre a eleição, ele está dizendo por que todos os de Israel não foram salvos, por que Israel rejeitou Cristo. E a pergunta que ele faz é, a eleição de Deus falhou porque os sacerdotes não reconheceram Cristo, não quiseram? E na resposta ele diz, não, a palavra de Deus não falhou. E por que não falhou? Aí ele diz, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Veja que ele está fazendo uma distinção agora entre Israel visível, Israel nação, certo? Que é povo de Deus, e entre Israel invisível. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E ele quer fazer, na argumentação do capítulo 9, se você for ler, você vai ver que o que ele está dizendo é que Deus tem o seu povo desde o Antigo Testamento, um único povo, mas este povo estava num povo que poderíamos ver que era a nação de Israel, mas nem todos que pertencem à nação de Israel por sangue, eles são realmente o Israel escolhido de Deus. É isso que o texto está dizendo, que combina perfeitamente com a ideia igreja visível, igreja invisível. Agora, veja esse outro texto aqui. Eu não sei se eu escolhi uma boa cor, mas ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ora, o que ele está fazendo ali? Uma distinção, novamente, muito semelhante a que Paulo fez, de que não é pelo fato de professar apenas com a boca que você é do Senhor, que isto de fato faz você do Senhor. Então, estamos diante de um ambiente onde as pessoas professam, e cada dia professar a Cristo está se tornando mais fácil, entre aspas, mas está se tornando mais fácil. Mas não quer dizer que todo mundo que professa é. Okay? Então, o que é a igreja visível? O Catecismo Maior responde assim essa pergunta. A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então, observe os 4 pontos dessa afirmação. Primeiro, a igreja visível é uma sociedade. É um agrupamento de pessoas, onde todos estão dizendo, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. É um grupo.
todos e em todos os tempos e lugares, tá? Em todos os tempos houve esse grupo e hoje está havendo e haverá até a volta de Cristo. Característica principal deles, eles professam a verdadeira religião. Eles professam a verdadeira fé em Cristo. E os seus filhos estão inclusos neste grupo. Isso é a igreja visível. Agora a gente precisa de prova bíblica. Então, vamos dar uma olhadinha. Observe esses dois textos primeiro, que nos falam sobre a existência da igreja visível. Em Mateus 18 e 17, o Senhor diz: se alguém pecou contra o outro, então você vai conversar com ele pessoalmente. Se não resolver, você leva mais alguém. No final, ele diz, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Que igreja que ele está falando para você expor? Não é a igreja invisível, porque senão você não vai encontrar para poder falar. Ele está falando de uma igreja que você pode encontrar as pessoas, falar com elas e contar. É uma igreja que tem uma liderança, provavelmente, para poder fazer isso. Então ele está falando de uma igreja visível. Embora ele não use a palavra, é isso que ele está dizendo. Agora veja o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 17. Ele diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, etc, etc, etc. Ora, como é que você vai ser submisso aos líderes de onde que vai ser? O contexto da carta está dizendo que ele está falando da igreja. Então, os líderes da igreja local, da igreja que você pertence, você precisa respeitar. Então, ele está falando de uma igreja visível, né? Agora, e a questão dos pequenos? Aí eu quero chamar para você a sua atenção para esses dois textos agora. Observem. Isso aqui é 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Paulo escreve à igreja de Deus que está em Coríntios. É uma igreja local, tá? Visível. Ela tem líderes, tem membresia, desenvolvendo ministérios e tudo, trabalhando. Aí ele diz: eu escrevo à igreja de Deus que está em Corinto. Ele vai agora, em outras palavras, dizer o que é esta igreja. E ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja que está em Corinto são santificados em Cristo Jesus, os membros. Eles também são chamados para ser santos. Eu destaquei a palavra santos. Quem são os santos aqui nesse texto? Eu não consigo ouvir porque eu estou muito longe de vocês, mas é a igreja, os membros da igreja, que ele está dizendo que essa igreja que está em Corinto, que é santificada em Cristo Jesus, essa membresia, ela também pode ser chamada de santos. Então, se você se voltar um para o outro e dizer, em vez de dizer irmãos, dizer... Aliás, você não encontra muito isso na Bíblia, as pessoas chamando aos outros de irmãos, né? É muito mais de santos. Perdemos esse costume. Então, santo como membro de igreja, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, observem esse outro texto aqui. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Conclusão: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Impuros aqui ele quer dizer o quê? O contrário de santos. Mas santos, ele está entendendo que são... Quem são os santos? Os membros da igreja de Corinto, os membros da igreja visível. Então ele está dizendo que ser impuro nesse contexto aqui é não fazer parte da igreja. É isso que ele está dizendo. Mas os filhos de vocês agora, porque um é membro da igreja de Corinto,
Então o filho agora também é santo, ou seja, também é membro da igreja de Corinto. Não é isso que ele está dizendo? Então você nunca mais vai brigar com batismo infantil. Tá bem? Não briga mais não, porque vai ser um problema aqui para a igreja de Corinto. Porque ele está dizendo que as crianças aqui, os filhos, e olha que é só da metade, viu? Agora imagine os filhos de 2 santos. Seria a mesma coisa, porque um santo não é mais santo do que outro, né? Tudo é a mesma coisa. Ok? Agora, vamos andar um pouquinho mais. Na pergunta 63 do Catecismo Maior, ele diz: quais são os privilégios da igreja visível? Então, primeiro privilégio, o cuidado de Deus com esse povo. É um cuidado especial. Se você olhar para o povo de Israel no Antigo Testamento, lembre, nem todo mundo que era de Israel era do verdadeiro Israel. Mas Deus cuidava do povo inteiro. Então quer dizer que há um cuidado especial de Deus com o seu povo. O texto de Isaías, capítulo 4, versos 5 e 6, ele descreve esse cuidado de Deus com o Israel total ali, né? Ele diz: sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Ele está relembrando a passagem do Antigo Testamento, no deserto, quando Deus protegia o povo de dia do calor e protegia da noite. E ele está usando isso aí, falando para o povo agora, um pouco antes do exílio, para dizer que Deus protege o seu povo, né? Quem está no meio do povo. Tanto é que quando Deus retira o seu povo do Egito, veio um populacho no meio. Não é isso? Um povo que também saiu, mas que também saiu protegido e que também recebeu bênçãos materiais. Provando que a igreja de Deus visível, ela tem um cuidado especial de Deus. Tinha no Antigo Testamento e tem hoje. Ainda nesses privilégios, ela recebe uma promessa de ser protegida e preservada até em todos os tempos. Olha o que diz Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas não quer dizer que essa igreja, ao chegar no final, todo mundo que está no meio dela vai receber o vinde, não. Porque alguns receberão, não vos conheço, mas ela será preservada até o final. E comunhão, meios de salvação, ministério do evangelho, tudo isso essa igreja recebe de uma forma muito mais intensa do que quem está lá fora, né? Seus filhos recebem muito mais disso do que os que estão lá fora. Por outro lado, isso dá mais responsabilidade a quem está no meio da igreja e não é dela, porque ouviu tanto e continuou com o coração endurecido. Aí Atos diz que estavam lá na comunhão, partir do pão. E o texto de Salmo 147 diz assim: anuncia a sua palavra a Jacó e as suas leis, aos seus preceitos a Israel. Observa que no Antigo Testamento, quem que recebia o privilégio de receber a palavra? Só Israel. E no Novo Testamento, a igreja, claro, ela agora é o povo de Deus espalhado em todo o mundo, mas ela recebe muito intensamente esse privilégio. Tá? Pergunta 63. Ainda diz que nós vamos ter os ministérios da igreja, né, o evangelho, tudo mais trabalhando. Observa essa proposta de Efésios 4, 11 e 12. Deus concedeu uns para
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E com qual objetivo? Fortalecer, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, na igreja visível, o corpo de Cristo está sendo fortificado e quem está no meio também está recebendo esse privilégio. O que é a igreja invisível? O catecismo responde: a igreja invisível é o número completo dos eleitos. Os que já foram, os que hão de ser e os que são agora. Aí, observe essa palavra que está escrita em João capítulo 11, 51 e 52. Caifás não disse isto por conta própria. O que Caifás disse? Ele disse que um homem deveria morrer pelo povo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, sem saber, que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, diz o Evangelho de João, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Quando Jesus morre, ele morre para reunir a sua igreja a si. Né? Então, esta é a igreja invisível. Jesus não derramou uma gota de sangue por alguém que não é dele. Mas ele derramou seu sangue para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Foi isso que ele fez. Né? Em João 10,16, o Senhor diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão, olha a certeza. Estas ovelhas que são minhas, mas que não estão no aprisco ainda, mas já são minhas. Perceba bem esse detalhe. A ovelha já é dele, mas não está no aprisco ainda, está fora. Ele diz que elas vão ouvir a voz. Aí então, quando ela ouve a voz, quando há aquela transformação, passa a ver o quê? Um só rebanho e um só pastor. Ele está falando da igreja invisível. Eu estou quase terminando, irmãos. Os membros da igreja invisível desfrutam por Cristo da união com Ele em graça e glória. Então, João 17, 21 diz: o Senhor intercede para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, todos são um, igual com o Pai e Cristo, para que o Pai e Cristo sejam um só com a sua igreja. Isso fala da nossa união com Ele, né? O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco, diz João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, o maior privilégio é a gente desfruta de uma união com Cristo, de uma comunhão com Cristo. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas quando Cristo lhe salvou, você agora está unido a Ele. Tá? Você é corpo dele. Por isso que você não deve comandar a si mesmo. E esta igreja universal, católica ou invisível, tem momentos que ela é mais visível e tem momentos que ela é menos visível. Né? A igreja invisível de Cristo, por exemplo, na época anterior à reforma, era difícil você identificar claramente a igreja invisível. Porque a corrupção da igreja era tão forte, existiam ali dentro alguns, mas era muito difícil de ser percebido. As igrejas particulares, que são as visíveis, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Eu vou destrinchar isso aqui. O
quais são as marcas de uma igreja? Eu estou numa igreja certa? Eu estou numa igreja pura? Eu estou numa igreja aceitável como genuinamente evangélica? É a pergunta que todos devem fazer. E a resposta que os reformadores trouxeram foi: primeiro, você tem que observar a pregação dessa igreja. O que ela prega é a pureza do evangelho? O que ela prega, você pode verificar nas escrituras. Segundo, na administração dos sacramentos. Os sacramentos são realmente as ordens de Cristo? E isso é ministrado com respeito? Terceiro, a condução do culto. Mas que culto? O individual? Não. O culto público, como é que ele é conduzido? Como é que é essa liturgia? Ele é centrado em Deus? Ou ele é centrado no homem? Então, você tem que observar isso. Você está na igreja e o culto é centrado no prazer das pessoas, então você não está numa igreja pura. Está havendo uma mistura ali perigosa. E a disciplina. Alguns dizem que a disciplina ela já está envolvida nos sacramentos. Mas pecados precisam ser chamados à atenção quando chegam a um certo nível e conhecido da igreja e tratados, né? As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. E aí, para um pouquinho. Mesmo que você esteja numa igreja que você olha assim, essa igreja aqui ensina a verdade. Mesmo assim, você tem que estar com cuidado sempre. Porque para se desviar da verdade é muito fácil. Então você tem que estar sempre cuidado. Porque qualquer um pode estar sujeito a erro. Alguns têm degenerado tanto ao ponto de não serem mais igreja de Cristo. Você tem um limite que você pode andar aqui e ali, né? Mas quando sai tanto da palavra, deixou de ser considerado igreja. Aí a Bíblia chama de sinagoga de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. E eu finalizo com esses 4 pontos aí para a gente pensar. Primeiro, mesmo a mais pura das igrejas está sujeita ao erro, já disse isso. Segundo, somos pecadores e agora vemos em espelho, obscuramente. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, sempre observando a Bíblia, sempre comparando com as Escrituras, porque a gente não consegue ver tão claramente as coisas, né? Porque o pecado está em nós. Algumas igrejas degeneram tanto a ponto de não serem mais igrejas no verdadeiro sentido da palavra. Há igrejas aí que acham que Cristo é um ser criado e menor do que Deus, né? Então ultrapassaram a doutrina de Cristo. Não podem mais ser reconhecidas como igrejas. Há igrejas ensinando que o homem poderá se tornar Deus. Já ultrapassou o limite. Mas sempre haverá uma igreja verdadeira na terra para adorar a Deus de acordo com a sua vontade. Então, nenhuma igreja verdadeira é totalmente pura. E aí, algumas pessoas entram no que alguns chamam de uma neurose. É que você está procurando uma igreja tão perfeita que ela não tenha mais nada que você possa criticar. Aí, então, você não vai encontrar. Tá? Nenhuma igreja é totalmente, absolutamente pura. Mas sempre vai ter algo. Mas existe, e isso temos que ter cuidado. Eu não posso dizer que nenhuma igreja é absolutamente pura, mas eu posso dizer que existe falsa igreja, falsos profetas.
E cabe a cada um analisar, cuidar disso e permanecer nas igrejas que estão pregando a palavra, ensinando os sacramentos e com uma liturgia centrada em Deus. E eu encerro com estas palavras.